Então vamos lá, bom dia a todos. Nós estamos aqui na segunda reunião de 2026 da nossa Comissão de Estudos Tributários e Fiscais, aqui hoje com os nossos coordenadores da comissão, Dr. Felipe Agra, da RNR Advogados, Dr. Eduardo Silva, pela Correia Porto. Muito obrigado aos nossos coordenadores aí por nos oferecer mais uma reunião, mais uma manhã de conteúdo tributário. Hoje nós vamos seguir aqui com a apresentação de temas a serem realizados pelo Dr. Felipe Agra, da RNR Advogados. Ele vai contemplar aqui no dia de hoje a questão do crédito ICMS e PIS e COFINS na transição para CBS e IBS, PIS e COFINS no caso da CBS, o ICMS no caso do IBS, né? A exclusão do ICMS da base de cálculo e liquidação de créditos remanescentes e a atualização das teses judiciais e reflexos em São Paulo. Se eu não errei, essa é a agenda do dia de hoje. Como sempre, todos aqui na comissão são bem-vindos para interagir ao longo da reunião. Então, logo o Dr. Felipe terminar a sua exposição, a gente encerra a gravação para que todos fiquem ainda mais estimulados e motivados a participar aqui do bate-papo. Dito isso, e agradecendo aos nossos coordenadores e aos membros aqui da comissão que já chegaram por essa manhã, e agradeço também ao nosso time aqui de organização, Eli e Aline, obrigado pela contribuição de sempre, e passo aqui para o Dr. Felipe Agra. Por favor, Dr. Felipe, a palavra é sua, vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Reinaldo, bom dia, doutor Eduardo, bom dia, Eli. Agradeço a presença de todos para mais essa exposição, e eu vou começar aqui compartilhando a minha tela para que todos já possam verificar o teor. Os temas de hoje, eu busquei trazê-los de forma um pouco mais objetiva e compacta, até porque muitas informações ainda estão aí nebulosas, como até eu estava conversando com o Reinaldo antes da reunião, em relação principalmente à utilização desses créditos de PIS, COFINS e ICMS na reforma tributária e as formas de sua transição. Como o Reinaldo falou, os temas hoje abordados serão os créditos de ICMS, PIS e COFINS e a sua transição para o IBS e CBS, a exclusão do ICMS na base de cálculo e a liquidação dos créditos remanescentes. Nesse tema, eu busquei trazer, eu vou falar, na verdade, em dois aspectos. Um é o aspecto que eu até coloquei na apresentação, e o outro está relacionado a propriamente dito ao crédito de ICMS e aquela questão do saldo que fica ali e muitas vezes acaba não sendo utilizado. E, por último, e não menos importante, falar um pouquinho das teses tributárias que estão acontecendo hoje, seus reflexos em São Paulo. Em especial, vou tratar aqui hoje da questão da majoração de 10% aí da base de cálculo do lucro presumido. Pois bem, com relação aos créditos de ICMS, PIS e COFINS, como todos sabem, a reforma tributária não é mais uma expectativa, né? Ela já está aí no dia a dia das empresas, com a questão da necessidade de reformulação de preços, adequação de layouts, tentativas e algumas frustrações na emissão de notas fiscais já com as informações que são necessárias aí nesse primeiro momento, mas, em todo caso, ainda gera algumas dúvidas aí de como que vai funcionar os créditos apurados, principalmente de PIS, COFINS e ICMS com relação à reforma tributária. Como todos sabem, o ICMS e o PIS e COFINS, até mesmo o IPI, eles serão implementados, serão extintos e serão implementados o IBS e o CBS de forma gradativa, né? O IPI, o PIS e a COFINS deixarão de existir já no final desse ano de 2026, enquanto o ICMS e o ISS permanecerão aí ativos até 2032. Com isso, te dá uma perspectiva muito grande de como é que vai funcionar, até mesmo em primeiro momento, a questão dos créditos de ICMS que são apurados diariamente
nas operações realizadas. A emenda constitucional que regulamentou, que na verdade que criou essa reforma tributária, ela já traz no seu corpo algumas disposições em relação à questão dessa transição dos créditos de PIS e COFINS, informando determinando que os créditos que forem apurados, desde que se encontrem devidamente escriturados, eles serão passíveis de transporte, né, de transição desses impostos que serão extintos para o IBS. E você poderá utilizar os créditos apurados até então para abater o próprio imposto, o novo imposto federal. Isso acontece até mesmo por causa da questão do princípio da não cumulatividade. Você vedar que o contribuinte faça isso seria até mesmo uma violação do princípio da cumulatividade, ainda mais quando você fala de PIS e COFINS em relação aos tributos federais, que acontece de uma forma aí parcial, né? Você não tem uma não cumulatividade plena, como acontece no IPI e no ICMS. No PIS e COFINS, você há necessidade de apurar as despesas que são essenciais no processo produtivo, para você transpor, adequando-as com alguns insumos e fazer o creditamento. Então, muitas vezes acontece a questão de como é que você vai fazer a readequação, a escrituração desses créditos. E isso pode gerar alguns impasses, até mesmo nessa questão da transição dos créditos de PIS e COFINS, uma vez que, como todos sabem, isso já vem sendo debatido, até mesmo o Reinaldo vem apresentando alguns julgamentos no próprio CARF. O CARF vem estabelecendo de forma até majoritária que não há necessidade de você efetuar a, a retificação da IFD Contribuições para termos de inserir ali os seus créditos e utilizá-los para compensação do PIS e da COFINS. Isso acontece até mesmo porque muita da questão dos insumos e dos créditos de PIS e COFINS são originados em decorrência de uma reformulação que foi apresentada até mesmo pelo STJ, onde definiu que não somente os créditos, não somente as despesas, perdão, diretas realizadas nas operações da empresa que serão utilizadas como insumo, mas aqui todas as despesas que são essenciais no processo produtivo ou não, de forma direta ou não, poderão ser utilizados. Então, esses créditos podem ser, sim, transportados para a compensação do PIS e COFINS. A grande questão que fica aí, a dúvida que a gente estava conversando, é sobre como serão realizados, como é que será feito no dia a dia essa transição desses créditos com relação ao PIS e a COFINS. E a mesma coisa acontece com relação ao ICMS. Com relação ao ICMS, querendo ou não, ele possui aí um prazo de transição maior que o PIS e a COFINS. Ele vai funcionar de forma paralela junto ao IBS até o final de 2032. Então, vai ser possibilitado que durante esse período as empresas que possuírem créditos continuem utilizando esses créditos para poder realizar a compensação do ICMS normal. Em todo caso, também vai ser permitido que possíveis créditos de ICMS já homologados pelo ECREDAC também sejam utilizados para poder efetuar a compensação do IBS. Como diz o artigo, como eu estava falando, o artigo 38 da Lei Complementar 124 de 2025 estabelece que os créditos de PIS e COFINS permanecerão válidos durante a período de transição, possibilitando, assim, a efetiva compensação desses valores em relação ao CBS, e também permitindo que eles sejam objeto de ressarcimento, de restituição, desde que se encontrem devidamente escriturados. Aí entra aquela questão, como eu falei, como é que se vai fazer essa comprovação desses valores? Isso deverá estar muito bem estruturado, muito bem regulamentado pela empresa, de forma a ficar claro que em qualquer necessidade de demonstração disso ao fisco, isso seja facilmente comprovado, tá? Isso, claro, isso aí não afasta a necessidade de possíveis debates, até mesmo judiciários, em relação a essa transição desses créditos. Com relação, por exemplo, também à questão dos benefícios
fiscais de ICMS, que já são aí concedidos pelo Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo já vem promulgando diversos decretos em relação ao tema, já ampliando o período de aplicação desses benefícios fiscais, como, por exemplo, a redução da alíquota do próprio ICMS, créditos presumidos, e isso vem acontecendo de forma a permanecer com esses benefícios até que realmente seja extinto o ICMS, tá? O governador, agora no mês de dezembro, promulgou diversos decretos estendendo os benefícios de ICMS para diversas áreas que ele entende por essenciais ao Estado e prorrogando-os até dezembro de 26. Contudo, isso aí não deve ficar exclusivamente limitado a 2026, tá? A tendência é que anualmente sejam promulgados novos decretos estendendo esses benefícios e prorrogando-os. Por que que eu falo isso? Porque isso tem sido um caminho natural dos estados, né? O próprio, por exemplo, uma questão de exemplificação, o próprio estado do Espírito Santo já prorrogou a concessão dos benefícios do Compete e do Investe para até 2032. Então, a tendência é que os estados, todos os estados, inclusive São Paulo, sigam essa prerrogativa de estender esses benefícios. E com relação, como eu estava falando, com relação ao ICMS, a tendência é que, assim como aconteceu com o PIS e COFINS, o mesmo aconteça com o ICMS. Os créditos que forem apurados até dezembro de 32, eles possam também ser transportados e conduzidos para utilização e abatimento do IBS. Isso acontece até mesmo por uma questão da questão do próprio princípio da não cumulatividade, como eu estava comentando desde o começo. A não cumulatividade estabelece que o valor que você pagou na etapa anterior não seja utilizado na etapa posterior, sem contar outras formas de utilização de crédito tributário. Então, você barrar esse tipo de transporte, você estaria ferindo o próprio princípio, uma vez que o próprio IBS e o CBS possuirão a não cumulatividade plena, né? Então, eles permanecerão com esse princípio da não cumulatividade. Então, não faria nem muito sentido o fisco fazer qualquer tipo de limitação desse transporte desses créditos. Partindo agora para um outro tema, que é a questão exatamente da questão do ICMS, da base de cálculo, e sua liquidação do saldo remanescente, a gente tem algumas questões. Como todos sabem, em 2017, o STF julgou um tema que foi considerado como a tese do século, que foi exatamente a exclusão do ICMS da PIS e COFINS. Naquela época, o STF estabeleceu, na verdade, o que seria faturamento, o que seria receita bruta para termos de base de cálculo do PIS e da COFINS. Ele não apenas ali estabeleceu que o ICMS não é incidente na base de cálculo, mas ele definiu o que pode ser considerado como receita e faturamento para termos de apuração do PIS e COFINS, estabelecendo que só poderá ser considerado como faturamento ou receita o que for efetivamente integralizado ao patrimônio da empresa, não sendo considerado como receita ou faturamento qualquer tipo de entrada que possua uma natureza transitória, isso é, aquilo que simplesmente passe pela contabilidade, seja escriturado, mas depois seja repassado, como no caso do próprio ICMS. É exatamente isso que também vem até mesmo hoje em dia gerando debates em relação ao próprio PIS e COFINS, porque você estabeleceu o conceito de dois tributos, né, PIS e a COFINS. Você não estabeleceu aí exclusivamente a base de cálculo do ICMS, mas você estabeleceu do PIS e COFINS. E considerando isso, uma vez que deve ser excluído o ICMS, por via lógica, deve também ser excluído o PIS e COFINS, exatamente porque esses valores não podem ser considerados como faturamento ou receita do contribuinte. Pois bem, também estabelecido que, com relação ao PIS e COFINS, ele pode funcionar de duas formas. Ele pode funcionar na base de cálculo do regime cumulativo, do princípio não cumulativo, como cumulativo. Isso tudo vai depender do regime de tributação que a empresa se encontra aderida, seja do lucro presumido, onde não há cumulatividade, seja do lucro real, onde há
essa cumulatividade. E o que acontece com relação a essa não cumulatividade do PIS e da CONFINS? Como a gente já vinha conversando, o PIS e CONFINS, ele ocorre diferentemente do que acontece com o ICMS. Você, para poder utilizar os créditos e aplicar o princípio da não cumulatividade, você deve considerar não o valor que foi pago na etapa anterior, para termos de abatimento, você considera as despesas utilizadas. E, de acordo com o STJ, hoje, toda despesa, seja ela direta ou indireta, mas que seja essencial à operação do dispositivo produtivo da empresa, será e poderá ser utilizada como insumos e, assim, efetuar esse creditamento do PIS e da CONFINS. E isso está estabelecido na lei. Também deve ser considerado que, com relação ao tema, a próprio fisco, a própria Receita, a própria governo já estabeleceu em 2023, se não me engano, 23 ou 24, que o ICMS, de fato, em qualquer das suas formas, não incide na base de cálculo do PIS e da CONFINS, tanto que ele reformou a legislação do PIS e da CONFINS e aplicou esse entendimento que o ICMS, incidente sobre a operação, não incide sobre o PIS e a CONFINS. Acontece que, como há a questão da não cumulatividade do PIS e da CONFINS, há aí um encontro de contas. Você faz a apuração e depois você vem retirando os valores que são os créditos de insumos e abatendo esses valores. Isso aí acaba gerando uma via de abatimento e gerando uma certa tranquilidade para o contribuinte. A questão gira em torno do seguinte fato: uma vez que foi consignado a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da CONFINS, você vai ter aí uma redução automática da própria base de cálculo, porque você vai estar efetuando uma exclusão do ICMS. Contudo, os valores que podem ser considerados como insumos para ter títulos de creditamento, eles permanecem iguais, na verdade, estão até aumentando. Então, o que você faria, o que a empresa pode fazer com esses créditos remanescentes, com esse saldo que fica aí passível de utilização? Tá? Eu coloquei aqui como exemplo, por exemplo, aqui antes, quando não estava estabelecido o entendimento da exceção do ICMS, você tinha um débito, um crédito, um PIS e COFINS apurado de 100. Só que você tinha um crédito apurado de insumos no valor de 80. Isso gerou para você pagar um valor de 20. Só que quando houve a exclusão do ICMS do cálculo do PIS e COFINS, isso é reformulado. E há necessidade aí de haver uma adequação da própria contabilidade da empresa, poder adequar esses valores, porque você vai ter uma redução da base de cálculo, mas os seus créditos, que você já vinha utilizando na classificação como insumos, eles permanecerão iguais, ou haverá aí até mesmo a majoração deles quando você aplicar o entendimento do próprio STJ em relação ao que pode ser considerado como despesa para título de creditamento ou não. Então, assim, acaba gerando um crédito sobressalente em relação a esses fatos. Então, o que se faz com relação a isso? Você pode utilizá-los para acreditamento apenas, ou você pode utilizar para restituição. E é esse debate que vem acontecendo nos últimos tempos em relação a esse ponto em específico. Vem se estabelecendo que, uma vez que há aí a consolidação da não cumulatividade em relação ao PIS e COFINS, há a possibilidade do saldo remanescente em relação a esses créditos poderem ser utilizados para futuras compensações, até mesmo compensações cruzadas. Contudo, o fisco federal vem barrando esse tipo de situação e vem limitando a utilização desses créditos. Contudo, o próprio judiciário e o CARF estão proferindo decisões de forma diferente ao que vem sendo estabelecido pela própria Receita Federal, consolidando o entendimento de que, uma vez que não seja permitido a utilização desses créditos, se estaria vedando, se estaria violando o princípio da não cumulatividade e, por razão de fato, estaria indo em contra a Constituição e a própria legislação federal. Só voltar. Então, hoje é permitido, sim, a utilização desses créditos para termos de compensação e até mesmo pedido de restituição, porque não faz sentido a empresa acabar acumulando esses créditos, muitas vezes acaba não conseguindo utilizá-los,
e acaba ficando o saldo remanescente sem utilização. Então, esses valores são, sim, passíveis de utilização em compensações futuras, seja de forma direta com o próprio PIS e COFINS, ou você também pode utilizar esses valores para poder compensar outros tributos. Isso aí é permitido pela legislação desde que houve a unificação da Receita Federal, desde que houve a unificação do sistema da Receita Federal, permitindo aí, inclusive, a compensação, a utilização de créditos tributários apurados para abater, por exemplo, contribuições previdenciárias, débitos previdenciários, tá? Isso é permitido desde a criação do E-Social, que aconteceu aí em 2020 e 2021. Então, assim, hoje a Receita Federal, até mesmo por uma questão de lei, ela não pode vedar essa utilização. Ela não pode se limitar à utilização desses créditos pelo contribuinte. Então, ao contribuinte hoje, quando verifica essa possibilidade, ele pode efetuar essas compensações. Só que a gente está vivendo hoje uma reforma tributária. A gente está com a reforma tributária hoje na mesa. E como eu falei no vídeo anterior, a legislação hoje permite que o contribuinte utilize desses créditos e transporte-os, conduza-os para a utilização deles quando for efetivamente iniciado as apurações e os recolhimentos do CBS, tá? Só que para isso, como eu falei, há uma necessidade muito grande que as empresas tenham uma escrituração muito certinha, tenham esses créditos muito bem definidos. Por quê? Como eu falei, o CARF hoje possui o entendimento de que você não precisa fazer a retificação da EFD, contribuições para a utilização dos créditos extemporâneos de PIS e COFINS. Tá? Isso aí é um entendimento do CARF e do próprio Judiciário. Contudo, cada vez mais a Receita Federal vem emitindo autuações, vem emitindo aí autos de infração em relação à utilização desses créditos, porque ela entende que isso aí não seria permitido. Na verdade, o que a Receita procura nesse tipo de situação é que ocorra aí uma maior visibilidade por ela e um maior controle por ela desses créditos, porque, na verdade, o que ela pretende é que você efetue algum tipo de pagamento também, porque se for permitido, de acordo com o entendimento dela, a utilização plena desses valores, não haverá recolhimentos. Isso aí acabará ocorrendo uma redução na arrecadação tributária, que é a principal fonte do governo. Então, a Receita Federal hoje acaba tentando fazer uma limitação desses valores, tentando fazer um controle maior de utilização desses valores. Contudo, isso aí é completamente vedado pelo próprio CAF e pelo próprio judiciário, que estabelecem que o contribuinte ele pode utilizar, sim, de forma plena desses valores. Uma outra situação que eu vou acabar depois implementando em relação à nossa apresentação é em relação à questão até propriamente dita dos créditos propriamente de ICMS, sobre a questão da exclusão do PIS e da COFINS, que é com relação àqueles créditos que você possui aí uma decisão judicial favorável para poder permitir a sua exclusão e compensação. O que acontece é que, muitas vezes, muitas empresas não estão conseguindo utilizar esses créditos de forma completa. Ela possui aí uma decisão, ela possui um trânsito julgado, ela possui uma habilitação. Só que a Receita Federal vem aplicando hoje que as empresas possuem um prazo de 5 anos para a utilização desses créditos de ICMS com relação aos do ICMS do PIS e COFINS. Acontece o seguinte, o que acontece com esses créditos se você, nesse decorrer desses 5 anos, não consegue utilizá-los? A Receita Federal hoje vem impedindo que os contribuintes utilizem desses créditos. Isso acaba ficando também um saldo remanescente em relação ao ICMS do PIS e COFINS, e vem gerando verdadeiras discussões e debates judiciais em relação ao tema. Segundo o entendimento do fisco, haveria aí um prazo de 5 anos para a utilização desses créditos, e esse prazo se iniciaria a partir do momento que ocorra a emissão da certidão de trânsito julgado. Então, haveria aí um prazo para você apresentar essa habilitação, com essa habilitação haveria apenas aí uma suspensão do prazo a ser percorrido, e depois esse prazo voltaria a recorrer. Então, assim, seria o prazo de 5 anos, desde a transação, do trânsito julgado, até o final dos 5 anos.
na verdade, isso aí não faria nem muito sentido. Na verdade, os prazos de 5 anos que estabelecem a lei fala que a empresa, o contribuinte, possui um prazo de 5 anos para poder utilizar esses créditos para poder habilitá-los. Então, o que vem sendo discutido aí em favor dos contribuintes hoje são duas vertentes. Uma, de que esses créditos depois da exclusão do ICMS do PIS e COFINS, conforme você faz a habilitação deles, haveria uma interrupção do prazo prescricional. Então, ele começaria a contar do zero. Você possuiria 5 anos aí, a partir do momento que esse crédito fosse efetivamente homologado pela Receita Federal. Então, você teria um prazo um pouco estendido em relação a isso. Uma outra vertente que vem sendo aplicada é que, uma vez que esse crédito foi habilitado e ele foi escriturado na contabilidade como passível de utilização, não haveria, na verdade, que se falar em prescrição desses valores, uma vez que ele estaria composto aí na contabilidade da própria empresa. Contudo, esse tema hoje, apesar de ter sido bem debatido, a tese que tem sido mais aplicada hoje é apenas duas, que é uma em relação à questão ao entendimento do fisco, que o prazo de 5 anos começaria a contar realmente da emissão da certidão de trânsito julgado, e a outra tese é de que esse prazo seria interrompido com a habilitação do crédito, que começaria a contar do zero. Esse entendimento, hoje, ele ainda se encontra muito em debate, não havendo aí uma questão pacificada junto ao STJ. Contudo, o que o STJ tem aplicado ultimamente é que haveria aí uma razão ao fisco federal, que o trânsito em julgado seria o início do prazo para a empresa utilizar esse crédito depois do estudo do PIS e da COFINS, não havendo que se falar em interrupção, mas apenas em paralisação durante esse período. Só que esse entendimento que vem sendo aplicado, como a gente bem sabe, pode ser reformulado, como vários entendimentos foram reformulados no decorrer dos anos, inclusive com relação à questão do próprio terço de férias, que até então era pacificado pelo STJ como uma tese, não uma verba que não haveria incidência da proteção previdenciária, e depois foi reformulado pelo Supremo. Então, a tendência é que aconteça a mesma coisa em relação a esse tema, tá? Esse entendimento da STJ, como eu falei, não é pacificado. Desculpa, ele não é pacificado, então aí não possui aí um efeito vinculante, mas já acaba servindo de base para vários julgamentos de tribunais regionais e instâncias inferiores. Então, acaba sendo um tema que vem gerando aí um certo debate e uma necessidade de socorrer o judiciário, porque a partir do momento que você começa a utilizar esses créditos, o fisco federal não emite depois nenhuma intimação, nenhum comunicado ao contribuinte para que avisá-lo que é o seguinte, olha, seu crédito está acabando o prazo para você utilizá-lo. Você vai, hoje em dia, o que acontece é o seguinte, a empresa entra para fazer a utilização desse crédito, na hora que ela coloca as informações, simplesmente aparece uma pequena tela informando que já prescreveu o direito de utilização desse crédito. Então, isso vem gerando diversos debates, até mesmo por uma razão de vedação, né, um afastamento de utilização que se cuidava para a defesa do contraditório, porque não faria sentido a Fazenda simplesmente aplicar uma prescrição sem um prévio comunicado ao contribuinte, ou até mesmo abrindo aí um prazo para que isso seja contestado de forma administrativa. Então, hoje, muitas empresas, quando acontece esse tipo de situação, assim como acontece com relação ao que eu falei antes, em relação aos créditos de insumos, estão se socorrendo do judiciário para fazer valer o seu direito creditório, seja com relação a essa questão de possibilidade de utilização desses créditos remanescentes de insumos para termos de compensação e restituição do valor, para que a empresa não fique com esse crédito acumulado sem utilização, mas que também seja permitido que a empresa, com relação aos créditos de exclusão do ICMS, básico, PIS e COFINS, consiga permanecer utilizando desse crédito, ao mínimo, pelo prazo de 5 anos, possuindo o período de início dessa vigência, o dia que for proferido, que for tomado ciência, na verdade, da habilitação do crédito. Tá? Isso é o mínimo que vem sendo solicitado e requerido hoje no judiciário, para que tenha realmente essa dilação desse prazo para utilização. Contudo, vem sendo um tema que vem sendo muito debatido, mas que não há uma pacificação propriamente dita em relação a ele.
tá? Isso vem acontecendo de forma bem morosa. Hoje, muitas empresas acabam optando pela impetração de grau de segurança para poder fazer valer esses direitos, e querendo ou não, acaba sendo o ato coator aí do próprio fisco federal e simplesmente barrar a utilização desses créditos, mas também algumas empresas acabam optando pela proposição de repetição de débito. O único problema dessa questão, que aconteceria, na minha opinião, é em relação ao prazo realmente prescricional, porque na pequena não você pede pedido da repetição de débito, você possui um prazo de 5 anos para poder utilizar esse crédito, para poder fazer valer esse crédito. Isso acaba gerando um certo tipo de problema na hora que você inquieta essa tipo de, você propõe esse tipo de ação, porque você estaria aí tentando buscar um período muito maior desses 5 anos. Então, isso não vem sendo muito favorável aos contribuintes, na minha opinião. O mais favorável nesse sentido seria realmente ter trabalho de segurança com o objetivo de fazer valer esse direito e derrubar esse prazo que a Fazenda vem aplicando. E agora, entrando no nosso último tema, em dezembro de 2025 foi promulgado a Lei Complementar 224. Essa lei possuía como objeto a redução gradativa dos benefícios e incentivos fiscais concedidos pela União. O objetivo é realmente obter uma maior arrecadação dos impostos federais e reduzir os benefícios que estão sendo concedidos. Acontece que, na hora de estabelecer essa lei, e essa lei ela foi votada, ela foi sancionada e ela foi publicada. Só que ela havia uma pequena casca de banana, por assim dizer, que é a questão do lucro presumido. Como todos sabem, o regime de tributação hoje que existe no direito tributário brasileiro é o lucro real, é o lucro presumido, é o Simples Nacional, são as MEI. Então, é o seguinte, esse é um regime de tributação, é uma forma de apuração do crédito tributário propriamente dito, não é uma forma de benefício, não é um incentivo fiscal que está sendo concedido. É uma forma de tributação considerando o faturamento da própria empresa, como acontece no próprio imposto de renda da pessoa física, onde conforme você vai, quanto mais você ganha, maior é a alíquota. Então, assim, o fato de você possuir uma alíquota menor para você ganhar menos, não se trata de um incentivo ou de um benefício, mas, na verdade, se consubstancia em uma fórmula de cálculo, e a mesma situação deve ser aplicada ao lucro presumido. Acontece, como eu falei, é que a lei estabeleceu que, nos casos que o contribuinte possua um faturamento que ultrapasse os 5 milhões no ano calendário, será aplicado para ele uma majoração de 10% da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Isso é, ele estará majorando a arrecadação e a alíquota do IRPJ e da CSLL. Por quê? Porque ele considerou isso como um incentivo fiscal. De acordo com o entendimento aplicado na promulgação da lei, é que haveria aí o fisco estaria, na verdade, deixando de arrecadar, estaria concedendo um incentivo, um benefício, uma diminuição da carga tributária para os contribuintes que possuem um menor faturamento. Só que, como eu falei, e a gente já colocou, isso aí acaba sendo uma questão muito equivocada, porque não é assim que funciona. Você estaria aplicando aí para o lucro presumido o mesmo benefício, como, por exemplo, uma isenção, um crédito presumido, e não é isso que acontece. Você está aí falando que você está mexendo aí com uma própria fórmula de cálculo. Então, isso aí não é permitido pela própria legislação, mas é com base nisso que foi promulgado, inclusive, o decreto 12.808 de 25, e a Instrução Normativa 2.305 de 25, onde vem fazendo a regulamentação e a efetiva aplicação do entendimento estabelecido pela Lei Complementar 224. Como eu falei, com relação, como entrou em vigor essa lei, acabou gerando um debate gigantesco em cima da sua aplicabilidade e da sua razão de existir. De início, foi impetrado o mandado de segurança em vários estados, mas o primeiro que aconteceu por
ironia do destino, o primeiro julgado que aconteceu em relação ao tema foi realmente no TRF-T, no Rio de Janeiro, onde foi concedida uma liminar para afastar essa majoração dos 10% do lucro presumido, das alíquotas do lucro presumido. E a fundamentação utilizada pela magistrada foi exatamente essa que eu acabei de falar, de que o lucro presumido não é um benefício fiscal, ele é uma forma de cálculo concedida para aqueles que possuem um faturamento anual de até 78 milhões, que é a base aí de corte entre lucro real e lucro presumido. Então, assim, se estabelecer essa premissa de que o lucro presumido seria um benefício fiscal, estaria indo contra a legislação e contra a própria Constituição Federal, porque você estaria mexendo aí da fórmula de cálculo, com base numa questão que não é permitida, uma majoração através de uma classificação como benefício fiscal. Então, foi concedida essa liminar no estado do Rio de Janeiro, mas esse tipo de situação vem sendo aplicada por diversos estados, tá? Não somente no Rio de Janeiro. Estados que são abrangidos pelo TRF1, TRF4, TRF2 e o próprio TRF3, que é São Paulo e Mato Grosso, está concedendo decisões favoráveis ao contribuinte, afastando essa limitação da base de cálculo do IRPJ e do... Eu acabei colocando errado aqui na apresentação, botei lucro real, mas é lucro presumido, tá, gente? Ele tem como lucro presumido. Majorando essa base de cálculo da contribuição sobre o lucro presumido. O segundo entendimento que vem sendo estabelecido é exatamente igual para todos, tá? De que o lucro real, e aqui vocês me desculpem por ser repetitivo, mas acaba sendo um fundamento utilizado em sua maioria, apesar de ter ocorrendo aí algumas decisões em primeira instância que não estão dando razão ao fisco federal, mas isso aí sempre acaba sendo reformado em segunda instância. Em todo caso, as decisões hoje de primeira instância também já estão seguindo nesse sentido, tá? Então, o Estado de São Paulo já está havendo essas decisões, já estão havendo essas decisões para afastar essa limitação da base de cálculo do PIS, não, da Imposto de Renda e Contribuição Social, retirando essa majoração dos 10%, por entender que realmente essa tributação do lucro presumido não é um benefício fiscal. E, nesse sentido, nós aqui, a gente, como um acordo com o escritório Correia Porto, assim, de Bó, nós impetramos 2 mandados de segurança coletivos em favor da Sindipor e da Aresp, ambos objetivando o mesmo tema, que é afastar e suspender a majoração de 10% do lucro presumido em relação ao imposto de renda e contribuição social. Infelizmente, quando eu estava conversando com o Reinaldo no começo da nossa reunião, não houve aí uma decisão favorável. O próprio doutor Eduardo pode me corrigir se eu estiver errado, mas ultimamente o Judiciário Federal do Estado de São Paulo está extremamente devagar, ele está extremamente moroso. Na verdade, o que a gente vem vendo até, inclusive, uma certa relutância dos juízes federais em concederem liminares favoráveis ao contribuinte. Muitos dos casos que eu tenho visto aqui no escritório é de que o juiz acaba falando o seguinte: olha, eu preciso aqui primeiro escutar o que a outra parte vai falar para depois te conceder a liminar. Isso acaba sendo uma questão extremamente ilógica, uma vez que a liminar é realmente poder você afastar um prejuízo eminente aí, como vem acontecendo com a própria questão da majoração do lucro presumido, que uma vez que a lei continua vigente, não é concedida essa liminar, a empresa continua sendo cobrada por essa majoração, muito embora isso vá acontecer somente daqui para frente. Mas, em todo caso, há um claro receio de aplicação dessa legislação, porque é uma questão que é aplicada de forma equivocada. Então, você primeiro estabelecer que a fazenda primeiro deve se manifestar para depois efetuar qualquer tipo de análise sobre a liminar acaba sendo uma prerrogativa completamente equivocada. E isso vem gerando alguns atrasos em relação a várias decisões,
e nesse caso aconteceu a mesma coisa, o juiz determinou que a gente se manifesta, determinou que primeiro seja ouvido a oitiva da Delegacia da Receita Federal e da própria Fazenda Nacional em relação ao tempo, para depois sim ele vir julgar. Mas a tendência, como eu falei, é que ocorra realmente essa concessão da liminar, afastando essa majoração. Embora, como eu falei, não seja um tema que se encontre pacificado pelo STJ, pelo STF, até porque não deu nem tempo de chegar a essas vias, a tendência que vem acontecendo em todos os tribunais é realmente por afastamento dessa tributação. Inclusive, vem acontecendo aí algumas movimentações da própria OAB em relação à seleção complementar. Então, a tendência é realmente que isso seja afastado do correr do tempo aí. Então, acredito que não demore para acontecer, pelo menos, a questão de uma liminar. Visualizando o meu tempo, acredito que eu consegui parar a tempo do doutor Eduardo, consegui apresentar alguma coisa em relação à parte que ele estava conversando antes. Gostaria de agradecer a todos por estar presente, por estar aqui ouvindo. A gente sabe que essas exposições, quando você fala de uma questão muito mais técnica e teórica, acaba sendo um pouco maçante. Era mais numa segunda-feira após final de semana. Mas eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui, por comparecerem, porque são situações que realmente demandam uma certa análise da empresa, ainda mais quando a gente fala com relação à questão de reforma tributária, crédito tributário, dentre outras situações. Requer realmente uma antecipação nessa apuração, nessa escrituração, para que não ocorra nenhum tipo de percalço na utilização de crédito, na transposição, na condução desses créditos para a utilização com a reforma tributária. Mais uma vez, muito obrigado a todos e um ótimo bom dia para todos nós. Reinaldo? Doutor Felipe, denso a apresentação, algumas coisas parcialmente resolvidas, outras não resolvidas. Eu farei sim. Eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês, em função de uma contribuição que o Roberto Sanoviak deixou para a gente no final de semana aqui no chat, falando sobre o CARF afastar a obrigatoriedade afasta a FD contribuições retificadoras para extemporâneos de PIS e COFINS, né? Acessar créditos extemporâneos, né? Oriundos aí desse tipo de emissão. A minha pergunta, na verdade, é a seguinte: se isso se aplica, esses créditos extemporâneos podem ser acessados dos últimos 5 anos. E uma outra pergunta ainda mais específica para o nosso setor é que eu estava vendo que energia elétrica gera esse tipo de crédito e muitas empresas, às vezes, não acessam o crédito de energia elétrica, até por não saber separar o que é energia elétrica de escritório, o que é energia elétrica de planta industrial, achando que somente, por exemplo, se você tem um medidor específico que comprova essa separação de energia elétrica, que você pode acessar esse recurso, quando existe, na verdade, uma metodologia matemática que você pode, até pelos KVAs que as máquinas consomem, apurar este valor de energia elétrica de forma que você, se não se creditou, você tem aí um acesso significativo de dinheiro a ser acessado agora, dos últimos 5 anos, só no que tange energia elétrica. Existe também insumos que são utilizados dentro da linha de produção, que também, por serem insumos indiretos, eles muitas vezes não são também tomados aí como crédito nesse processo. Existe também frete de insumo químico, né? Que você, obviamente, tem dentro da conta que você paga na aquisição desses insumos, que também não são usualmente utilizados como crédito e que podem ser acessados. Existe mais um que eu não me recordo, que eu estava vendo ontem isso, mas eu falei de energia elétrica, falei de frete,
falei de determinados insumos químicos indiretos, que às vezes não são apurados, né, na lógica da, da apuração e apresentação das EFDs contribuições, então passam despercebidos. E tem mais um que eu esqueci. Se é que faz sentido tudo isso que eu falei para vocês, se vocês desejarem comentar, por favor, puderem comentar, sobretudo com essa decisão do CARF, né, de que não é obrigado mais a retificar apurações do passado, né? Isso faz com que se torne mais prático, pelo jeito, o uso desses créditos extemporâneos. Faz sentido essa lambança que eu falei toda? Faz sim, Reinaldo. Como eu estava comentando aqui, o debate a respeito do que pode ser considerado como insumos é um debate que eu acho que, enquanto tiver o PIS e a COFINS, não vai ter fim, né? Porque, na verdade, o que o STJ definiu é que não apenas as despesas gastas, despendidas aí no processo produtivo da empresa, de forma direta, específica para a produção, podem ser utilizados como insumo. Na verdade, ele estabeleceu o quê? As despesas, desde que sejam essenciais, podem ser consideradas como insumo, seja ela utilizada de forma direta ou indireta. Nesse caso, a gente tem, inclusive, a questão da própria energia elétrica. Torna-se muito difícil você fazer uma, uma separação do que é utilidade de energia no processo efetivamente realizado da empresa, que é uma questão mais direta, como a energia utilizada como um todo na empresa inteira. Só que se a gente parar para analisar sob o próprio ponto de vista do que o STJ estabeleceu, toda despesa essencial para que a empresa funcione hoje, ela pode ser classificada assim como essencial e como insumos. Tudo vai depender realmente do tipo de operação que a empresa está apta a fazer. Por exemplo, há muita questão da discussão se, por exemplo, gastos com publicidade e marketing pode ser considerado como despesa para insumo, né? Na verdade, esse tipo de questionamento tudo vai ser levado em consideração o tipo de trabalho que a empresa desempenha, tipo de serviço que ela presta. Em recente julgado, até mesmo no judiciário, foi estabelecido que uma empresa de publicidade ela poderia sim se utilizar das despesas que ela possui com publicidade e marketing, né, com esse tipo de situação, para termos de crédito do PIS e da COFINS. Então, toda essa questão do que pode ser considerado como insumos deve ser levado em consideração o que a empresa realmente presta. Só que se a gente for levar em consideração apenas o que o fisco fala, você só vai utilizar acreditamento quando for efetivamente utilizado para o processo produtivo, né? Quando, na verdade, você pode utilizar toda a despesa que é considerada como essencial. E essa questão da escrituração dos créditos extemporâneos de PIS e COFINS é uma coisa que já vem sendo debatida já há algum tempo, vem tomando uma certa robustez no próprio CARF, né? O CARF vem proferindo cada vez mais julgamentos no sentido de afastar a necessidade de retificação da obrigação acessória para termos de você classificar, de você escriturar junto à Receita Federal esses créditos, até porque você estaria reabrindo o prazo prescricional para a própria Receita Federal te fiscalizar sobre aquela questão. Que, por exemplo, vamos considerar, você pode tomar, isso é claro na legislação, que você pode tomar nos últimos 5 anos. Nós estamos em 2026. Você pegaria uma despesa que você deixou de tomar em 2021, tá? Se você for retificar essa obrigação acessória, você está reabrindo esse prazo prescricional que estaria se fechando agora. Você estaria iniciando, colocando para a Receita Federal mais 5 anos para ela fiscalizar aquela retificação que você fez. Então, isso acaba gerando prejuízo para o próprio contribuinte. Então, é isso que vem sendo afastado, até mesmo com a necessidade de retificação. Em vários julgados hoje do CAF, você já verifica aí um entendimento de que não há necessidade de retificação, que há necessidade realmente é de uma demonstração, uma comprovação de que aqueles créditos utilizados são essenciais, né? Então, seja aí as despesas diretas ou as despesas indiretas, se ela é essencial para uma empresa, de acordo com o entendimento do CTJ, deve ser, sim, classificado como insumos. Mas, claro, tudo vai depender do caso a caso, nem sempre o que é essencial para uma empresa vai ser essencial para outra.
Doutor Eduardo, desculpa se eu falei muito, mas se puder fazer as honras. Não, imagina, imagina. Imagina, tem um ponto que é bastante interessante. Aí Reinaldo nunca fala besteira nenhuma, Reinaldo, fica em paz. Pelo contrário, você só agrega para nós, inclusive, principalmente, e faço das minhas as palavras do Felipe, né? O que acontece? Depois que durante muitos anos, a Receita Federal ela sempre utilizava o conceito de despesa essencial, o critério da essencialidade, a partir da própria legislação e das instruções normativas que tratavam do IPI. Até que o STJ derrubou isso, afastou, e efetivamente trouxe a ideia de que confere direito a crédito aquela despesa que for essencial para o processo, e aí tinha uma outra discussão, né, processo produtivo ou prestação de serviços. Aí o STJ pacificou no sentido de que, olha, atividade empresarial do contribuinte, ponto. Porque não se aplica para vocês, mas tem uma discussão muito interessante para as empresas revendedoras, empresas varejistas. A Receita Federal tem um entendimento cravado no sentido de que, como o varejista não produz nada e não presta nenhum serviço, créditos de PIS e COFINS para varejistas não existem. E isso é uma discussão que ainda vai demorar muito tempo. A grande verdade é que, para qualquer tipo de segmento, a gente fala de despesa essencial, a gente acabou criando um campo de subjetividade muito grande. E na medida em que nós, como contribuintes, trazemos vários pontos, alegações, comprovações de que uma despesa é essencial, o fisco ele passa a relativizar, né, e traz uma compreensão no sentido de que, olha, ela é uma despesa importante, mas ela não é uma despesa essencial. E aí acaba voltando para a origem, na ideia de que a despesa essencial é aquela vinculada à atividade, à produção. É uma discussão que ainda vai, como o Felipe muito bem disse, vai muito longe, né? O Reinaldo mencionou sobre frete. Frete é uma discussão eterna no CARF, porque existe uma discussão sobre frete de insumos entre estabelecimentos, frete de produto intermediário, frete de produto acabado, frete entre lojas, né, de uma loja para outra, centro de distribuição para a loja. É uma discussão eterna, mas e olha que eu sou bastante conservador, eu sou muito favorável à ideia da política de crédito do frete, e aí já respondendo de modo muito objetivo, o frete na transferência de insumos, isso confere direito a crédito sim, tá, Reinaldo? Essa é uma discussão bem mais tranquila, são pouquíssimos julgados que entendem isso de modo desfavorável, porque criou-se um entendimento mais amplo de que o frete na etapa de produção ele é um frete aceitável, ele é um frete que dá direito a crédito. O que ainda se discute muito é o frete do produto acabado. Então, o frete da fábrica para a loja, do CD para a loja, entre lojas e outros mais. E eu sou bastante favorável à possibilidade de tomada de crédito também nessa etapa, mas de uma maneira mais conservadora, mais fria, essa é a mais discutível. A questão da energia elétrica, o posicionamento dos contribuintes terem ali medições distintas, ela é fundamental, mas isso até numa linha para robustecer eventual discussão, eventual argumento, a gente sempre sugere que o contribuinte, que a empresa faça um laudo do gasto de energia elétrica por departamento, por setor, né? Aquilo que é vinculado ao setor administrativo, setor de escritório, aquilo que é vinculado ao setor da produção mesmo, de maquinário. Sempre é interessante ter esse laudo em mãos para também confirmar a tese e a possibilidade da aprovação desse crédito. Você falou frete, você falou aluguel, bom, insumos, isso é muito tranquilo mesmo, isso não há nenhuma discussão nesse sentido. Mas é muito vasto. E um ponto interessante, e aí voltando um pouco nesse contexto de reforma tributária que a gente tem, e isso é uma coisa que nós exploramos bastante, nós já estamos numa fase aí de na verdade, assim, a palavra correta seria nós estamos numa fase de última chamada. Com a extinção de PIS e COFINS aí a partir do próximo ano, inclusive a possibilidade de você se valer desses créditos de PIS e COFINS, desde que previamente escriturados, para abatimento com CBS especialmente, todo trabalho que envolve levantamento de crédito, revisão fiscal, revisão de procedimentos fiscais, ele deve ser aproveitado imediatamente, ele deve ser realizado e aproveitado imediatamente pelas empresas. Nós ainda, é fato que, assim, embora
toda uma legislação densa, robusta, aí certamente vai vir aí todos os pareceres, instruções normativas, provimentos de Receita Federal. É certo reconhecer que ainda não há algo, como posso dizer, um efeito prático direto, né? Nós já temos as diretrizes, as alterações da Constituição Federal, a Lei Complementar 214, mas é que nem nós falarmos hoje de Constituição Federal e Código Tributário Nacional. No final das contas, eles acabam sendo norteadores, mas as diretrizes na hora do ato de fiscalização, elas são seguidas por outros normativos, né? Então, hoje, nós ainda não sabemos com eficiência, com segurança jurídica, como se dará os procedimentos fiscalizatórios a partir do ano que vem. Mas nós já conseguimos dizer com uma certa tranquilidade que toda essa questão que envolve crédito, ela vai passar a ser um pouco mais discutível. Porém, sabemos que o que nós temos hoje, esse aproveitamento de créditos, a possibilidade de você fazer sem a necessidade de retificar as escriturações, obrigações fiscais, ela é uma realidade. E ela é importante ser aproveitada justamente porque a partir do ano que vem será tudo novo, efetivamente. Agora acho que foi eu que me empolguei aqui um pouquinho. Devolvo aqui para o Reinaldo, né? Foi excelente. Excelente. Aliás, Roberto, obrigado aí pelo alerta. Importantíssimo. Não temos mais perguntas e nem interação aqui, e de forma que eu vou convidar o Dr. Felipe a só dar, em uma frase aí, se ele puder, uma recomendação, sobretudo para os dois primeiros tópicos que ele apresentou, do CRED-CM, FINS e COFINS, na transição para a CBS, e depois a exclusão do semestre na base de cálculo de liquidação de créditos remanescentes. O que eu quero dizer com uma frase, doutor Felipe, é para que deixe claro aqui para quem está nos ouvindo o que é providência de curto prazo, médio prazo. É uma frase assim de impacto mesmo para cada tema, se você puder, por favor. Resumos para leigos, como Moá, que vos De fala. forma bem clara, se apresse. Se aparece na escrituração, se aparece na utilização desses créditos, porque isso aí pode ficar um pouco confuso quando efetivamente acontecer essa extinção. Então, quanto mais cedo você se aproveitar desses créditos, é melhor. Quanto mais cedo você escriturar esses créditos, também vai ser melhor para você fazer essa condução desses créditos para um momento futuro, que é para acreditamento do CBS. Então, eu acho que se apresse, você tem que se apressar, você tem que, a curto prazo, começar realmente a ter isso muito bem escriturado, se houver necessidade de emissão de algum laudo, ter esse laudo, mas utilizar o quanto antes. E caso aconteça aí a questão da permanência de algum saldo credor, é que isso esteja muito bem escriturado contabilmente, provisionado contabilmente, para que você consiga conduzir esses valores para o CBS. Muito bem. Sendo assim, a gente chega ao final de mais uma reunião. Doutor Felipe, muito obrigado. Excelente exposição, valiosas informações, como sempre. A RNR Advogados, aí, nossos agradecimentos. Doutor Eduardo, Silvia, pela Correia Porto também, muito obrigado por sempre estar conosco aqui, trazer conteúdo. Um abraço a todos, uma ótima semana. Sem enchente, por favor. E nos em breve aí, tá bom? Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço a todos, ótima semana. Muito obrigado mais uma vez.